Olá! Para começar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer uma frase que, nossa, já dá o que pensar, né? Meu reino não é deste mundo. Uma frase forte, sem dúvida. E central no material que a gente vai explorar hoje. Exatamente. Baseado nos ensinamentos do Joel S. Goldsmith, e o foco é entender o que seria essa tal base do entendimento. E o interessante é que o material propõe uma jornada espiritual bem específica, né? Sair daquelas práticas mais, digamos, familiares. Tipo afirmações, orações prontas. Isso. Ou depender muito do que os outros dizem, de sabedorias externas, e ir para uma conexão mais direta, interna. É uma mudança de rota, né? Total. A ideia aqui é investigar essa passagem do conhecido, do confortável, para o desconhecido na busca espiritual. É como largar as fórmulas para tentar um contato direto com o ser infinito, como o texto chama. Faz sentido. Muita gente busca isso, né? Sentir que as práticas de sempre já não preenchem mais. Pois é, aquela sensação de que precisa ter algo mais, né? Então, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. O ponto de partida que o texto coloca é esse estado de consciência familiar. É um lugar onde a gente confia muito nessas ferramentas externas, sabe? E nas afirmações, negações, nas fórmulas que a gente aprendeu, orações decoradas. Exato. E até na sabedoria dos outros, sejam mestres antigos, pensadores de agora. O artigo até cita aquela frase comum, deixe isso com Deus. Como se fosse algo para entregar para fora, né? Isso. Mostra essa tendência de colocar a responsabilidade ou o poder fora da gente. Parece seguro, né? O texto descreve como uma cidade bem conhecida. É confortável, familiar sempre é. Mas aí vem a provocação. Esses seriam os velhos marcos que, para quem busca um avanço de verdade, talvez precisem ficar para trás. E essa ideia de abandonar os velhos marcos é apresentada como um passo bem decisivo. Quase como entrar num território novo, desconhecido, com pouca sinalização externa. Meio assustador, talvez. Pode ser. A proposta central que o texto traz é essa necessidade de fazer um contato direto com o ser infinito, com a infinidade do próprio ser. Uma conexão mais íntima. Exato. É uma mudança fundamental de orientação. Em vez de só falar sobre Deus, ou orar a Deus, ou se apoiar em Deus como algo lá fora, a busca vira se tornar um com essa presença. Nossa! É cultivar uma percepção consciente dessa unidade interna, né? E esperar que a clareza, a orientação, venha de dentro para fora. É uma inversão de fluxo, parece. E o texto não floreia essa transição, né? Ele descreve que quando a pessoa entra nesse silêncio, que é necessário para esse contato, pode vir uma sensação meio de aperto inicial, de estranheza. Sim, aquela coisa de finalmente sozinho com Deus, mas cadê ele? Não se ouve, não se vê nada, de cara. Exato. A analogia usada é bem forte. É como estar nadando no oceano, aí você perde a terra de vista e não tem mapa, não tem bússola. Nossa, dá uma sensação de perdido mesmo. Totalmente. E isso, claro, pode gerar dúvida, confusão. Por isso o texto fala tanto em paciência e perseverança. Compara o buscador a um pioneiro desbravando terras novas. É um processo, né? Exige persistência. Exatamente, é um processo. E essa ideia de evolução fica muito clara quando o texto entra nos detalhes da prática da cura, seja mental ou espiritual. Ele descreve fases bem distintas. Como assim? Bom, primeiro, tinha a prática de se dirigir direto ao paciente, sabe? Pelo nome, usando afirmações ou negações específicas para a situação dele, falando ou só pensando. O foco era bem na pessoa, na condição a ser curada. Entendi. Uma ação direcionada. Isso. Aí, numa segunda fase, vem o que ele chama de tratamento impessoal. Aqui o praticante já não foca mais no paciente ou no problema em si. Muda o foco. Muda. A prática se volta para dentro. O praticante busca conhecer a verdade na própria consciência. A ideia é que essa realização interna da verdade, por si só, já alcança e ajuda quem pediu auxílio. É considerada mais eficaz. O centro da ação se desloca, então, do externo para o interno do praticante. Perfeito. E aí tem uma terceira etapa que marca a passagem da cura, que era mais mental,
para uma cura que ele chama de espiritual. E qual a diferença? Nesse estágio, o praticante desenvolve uma consciência ativa, sabe? De uma presença, poder ou influência divina dentro de si. Essa presença interna é que é reconhecida como verdadeiro agente de cura. Não é mais o esforço mental do praticante. Ah, interessante. Olhando o quadro geral, essa progressão mostra um afastamento claro das técnicas, das fórmulas, daquele esforço mental para consertar algo, sabe? E uma aproximação da realização silenciosa, da confiança nessa presença interna. Menos eu fazendo, mais Deus agindo através de mim. Exatamente. O eu individual, o praticante com suas ferramentas, ele meio que diminui para dar espaço para a percepção de Deus, do divino interior, como a única força real ali. O objetivo muda. Não é mais lutar contra a aparência, mas reconhecer uma realidade que está por baixo. E essa ideia de realidade por baixo, isso nos leva de volta àquelas citações fortes do início, né? Que o texto reforça. Meu reino não é deste mundo. E também, você sai do homem cuja respiração está em suas narinas e Deus não faz acepção de pessoas. Exato. A interpretação que o artigo dá é bem direta e talvez até um pouco chocante para alguns. Meu reino seria essa esfera do espírito, da alma, do eu sou, a realidade divina perfeita. E este mundo? Este mundo seria o universo dos nossos conceitos, das percepções limitadas pelos 5 sentidos, que dessa perspectiva espiritual é visto como ilusão, miragem. Ok. E aí vem a conclusão que o texto chama de tremenda e que pode balançar umas crenças. A de que não haveria, fundamentalmente, nada do meu reino, nada do Cristo, do Espírito, aqui, neste mundo físico, sensorial que a gente vive no dia a dia. Nossa, isso é radical mesmo. E levanta perguntas difíceis, né? Que o próprio material não foge de abordar. Tipo? Por exemplo, se essa realidade divina é perfeita, tá em todo lugar, porque a gente vê tanta coisa ruim. Guerra, desastre, doença, sofrimento. Porque Deus parece, sei lá, ausente, inerte diante de tragédias enormes como a Segunda Guerra ou um tornado que devasta tudo, acidentes. A pergunta que todo mundo faz, né? Exato. E a explicação que o texto oferece se apoia justamente nessas citações. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é interpretado não como indiferença, mas como um sinal de que as leis da realidade espiritual transcendem nossas categorias humanas de bom e mal, justo e injusto. E o cessai do homem? Sugere que a gente pare de procurar causas e soluções só no nível humano, material. Como se dissesse, olha, a resposta não está aí onde vocês estão procurando. Isso mexe com a gente, né? Coloca uma questão crucial na mesa. Com certeza. A perspectiva aqui não é negar Deus, de forma alguma, mas propor um entendimento diferente da relação dele com esse mundo que a gente experimenta. Uma relação de planos diferentes. Quase isso. Sugere que a realidade divina, meu reino, e o mundo das aparências, este mundo, operam em níveis distintos, quase como dimensões que não se misturam diretamente. O mundo que a gente percebe pelos sentidos é visto, a partir dessa consciência mais elevada, como uma miragem, uma ilusão. E o sofrimento, a doença, o erro? O ponto central é que eles não são vistos como realidades criadas por Deus, sabe? Mas como distorções, como parte dessa ilusão humana. Então a abordagem não é lutar contra eles mentalmente para tentar consertar, mas sim dissolvê-los. Através da percepção, da realização espiritual, da única realidade verdadeira, que é espírito. É uma mudança completa de paradigma. O problema não é real em si, mas é a nossa percepção que está equivocada. Uau! É uma visão que exige uma virada interna muito grande. E diante dessa aparente separação entre o reino espiritual e o mundo das aparências, qual seria o caminho, então? O que fazer? Boa pergunta. O texto recorre a outra passagem bíblica-chave. Vocês devem nascer de novo
do espírito. Nascer de novo. E como isso se traduz na prática, segundo essa linha? Significa, pela interpretação do artigo, um esforço consciente para elevar a consciência, sair da identificação com o ser mortal, limitado, e reconhecer a própria identidade como espírito puro, como vida divina, como alma. Não é negar o mundo físico, então. Não negar no sentido de ignorar, mas ver através dele. Enxergar este mundo com seus problemas e limitações como essa miragem, essa ilusão. O texto usa um termo específico, sugestão mesmérica. Sugestão mesmérica? É como se fosse uma hipnose coletiva que faz a gente acreditar na solidez, na realidade final das aparências. O objetivo não seria tentar consertar a ilusão, mas acordar dela. Exatamente. Acordar para a realidade espiritual, perceber o templo não feito por mãos, que já existe aqui e agora. A citação que resume isso é: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. É um chamado para acordar para um novo jeito de perceber. E esse despertar, esse nascer de novo, é algo para depois da vida? Não, esse é um ponto crucial que o texto frisa. Não é algo só para depois da morte física. É um reconhecimento, uma mudança de percepção, de compreensão, que pode e deve acontecer agora, nesta vida. Entendi. E quando essa mudança começa a acontecer, o que muda na prática espiritual? O foco do esforço muda radicalmente. Não se trata mais de tentar aperfeiçoar o eu humano, sabe? Ou de entrar em batalhas para mudar as condições do mundo. O texto até dá exemplos diretos. Acabar com uma guerra, ou mudar o capitalismo ou o socialismo. O foco sai do externo, então. Totalmente. O esforço se redireciona para parar de considerar as coisas deste mundo como a realidade final, para conseguir, como diz o texto, sintonizar-se com o raio que leva à realização do meu reino. É um ajuste de sintonia interno. E qual seria o resultado dessa sintonia? Tem alguma promessa aí? Tem sim. A promessa implícita é que esse ato de soltar o apego mental e emocional às coisas e aparências deste mundo não leva à perda, à privação. Pelo contrário. Leva ao quê, então? Essa liberação interna permitiria que harmonias maiores, mais perfeitas, começassem a se manifestar na experiência da pessoa. O texto diz: mais e melhores harmonias aparecerão. E como isso acontece? Mágica. Não como mágica no sentido de truque, mas como um desdobramento natural da graça divina, não por esforço ou planejamento humano. Essas harmonias ainda podem aparecer de forma concreta, pessoas certas, lugares certos, recursos, mas seriam reconhecidas na sua verdadeira natureza. Como manifestações do reino interior se tornando visíveis. Exatamente. Como a herança espiritual se tornando tangível. E um ponto interessante que o texto também toca é a importância da convicção interna. Ele sugere que a pessoa deve confiar na própria intuição, naquele sentir interior sobre se está pronta ou não para aceitar e viver essa mensagem. Que, vamos combinar, é bem radical. Verdade, não é para qualquer um digerir de primeira. Fazendo um apanhado geral do que a gente conversou, fica claro que esse material descreve uma transição bem fundamental. É sair da dependência de métodos, de conceitos, de apoios externos, mesmo os espirituais, para buscar uma realização interna, um contato direto, uma vivência consciente da unidade com o divino. Sim, a mudança de perspectiva é o ponto-chave. Parar de lutar contra as aparências do mundo exterior, que é visto como ilusório, para despertar para a realidade interior, o tal meu reino. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece ser um chamado para reorientar profundamente a jornada espiritual, né? Virar o foco totalmente para dentro, para realizar e viver essa presença que já está aqui. Exatamente, uma inversão completa de onde a gente coloca a atenção e o esforço.
E pegando essa ideia de cessar do homem, de confiar menos só na mente e nas soluções externas. E mais na intuição, né? Como você mencionou. Isso, e nessa orientação para confiar na intuição sobre a própria prontidão para essa compreensão mais profunda. Talvez uma reflexão final para quem está nos ouvindo possa ser essa. Manda lá. Considerando essa sugestão de valorizar a intuição acima das opiniões de fora ou mesmo das nossas próprias dúvidas, que passo, mesmo que pequeno, poderia ser experimentado no dia a dia para começar a cultivar uma escuta mais atenta a essa voz interior, a esse sentir mais sutil, principalmente no meio desse bombardeio constante de informação, de exigências, do barulho todo do chamado mundo exterior. Uma boa provocação para a gente levar daqui. Como ouvir o reino no meio do ruído do mundo. Fica aí para reflexão pessoal mesmo.